presença do Deus Todo-Poderoso, Senhor. Nós queremos reafirmar que nós só queremos ver o Senhor. Não queremos olhar para mais nada, Senhor Deus, que as trevas tentam nos mostrar. Mas nós só queremos olhar para o Senhor e para aquilo que o Senhor fala na Tua Palavra, Senhor, para aquilo que o Senhor prometeu na Tua Palavra, pelo aquilo que o Senhor prometeu e fez por nós, e por aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Nós queremos dizer ao Senhor que nós só queremos olhar para o Senhor, ó Pai. Nós não vamos olhar para nada daquilo, ó Senhor Deus, que foge daquilo que o Senhor disse para nós. Nós não vamos olhar para mais nada daquilo que o diabo tenta mostrar para nós, Senhor. Mas nós queremos dizer nesta noite, ó Pai, que nós queremos olhar somente para Ti, somente para o Teu Filho amado Jesus Cristo. Ah, Senhor da glória, nos ajuda, Senhor, a olhar somente a Ti, ó Senhor. Nós somos fracos e imperfeitos, vivemos olhando para tantas coisas, ó Pai, dando importância para todas quantas coisas que nada são. Mas nós queremos declarar, reafirmar, ó Senhor, nesta noite, que nós queremos olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente aquilo que o Senhor nos promete, olhar somente, ó Pai, pela gloriosa vida que o Senhor nos promete, ó Senhor Deus, por toda a eternidade, ó Pai. Não olhar para as coisas passageiras deste mundo, nós não queremos olhar. Nos ajuda, Senhor, neste propósito, nós clamamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por isso, ó Pai, nos rendemos a Ti nesta noite, para Te conhecer mais, para estar mais perto de Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai, colocamos, ó Pai amado, todo o nosso orgulho de lado, todo o nosso egoísmo de lado, ó Pai. Nós colocamos de lado, ó Senhor Deus, nesta noite, para estarmos mais perto de Ti. Nós nos rendemos a Ti nesta noite, Senhor. Venha falar aos nossos corações, venha se revelar a nós, Senhor. Venha falar a cada coração aqui, ó Pai, neste dia. Fale ao meu coração, fale a cada coração aqui, ó Pai, nesta noite. Nós clamamos por Ti, Senhor. Ah, Senhor da glória, Tu és real, Tu és verdadeiro. Tu és real, Tu és verdadeiro. Tu és real e Tu és verdadeiro. Passará o céu e a terra, mas a Tua palavra, ela não passa. Fica conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É uma honra, Pai. Temos a Tua presença aqui no nosso meio. É uma honra para nós, Senhor, estar aqui no nosso meio, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. É no Teu nome que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentar. Vamos abrir a Bíblia no Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, todos acharam? Amém. Nós vamos conversar hoje, que a palavra nos fala, a palavra de Deus nos fala, sobre duas maneiras de nós vivermos. Existem duas maneiras como cristão que você pode estar levando a sua vida. E o apóstolo Paulo, ele batia muito nisso, ele enfatizava muito isso. Ele se voltou para os gentios, que eram não judeus. Então ele queria chamar aquele povo que não estava acostumado com as leis de Deus, não estava acostumado com os princípios de Deus. Ele queria chamar aquele povo a que
vivesse uma vida que agradasse a Deus. Amém. Então nós vamos estar vendo isso, esse esforço. Todas as cartas de Paulo, elas são ricas nisso, nesse esforço de mostrar essas duas formas de vida que o cristão pode seguir e pode viver. E Deus coloca isso diante de nós. E a escolha é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. Então vamos ler juntos a partir do versículo 1, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para os que se inclinam para a carne, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Então Paulo mais uma vez aqui fala que nós temos duas formas de viver como cristãos. Existem duas formas de conduta como cristãos. E isso tem resultado bom ou ruim para a nossa vida, dependendo da forma que você escolhe para viver. Como ele fala aqui, no 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então há duas formas de você caminhar: segundo a carne ou segundo o Espírito. A escolha é nossa, mas a palavra de Deus fala
ande no Espírito. Essa é o que a palavra de Deus nos aconselha. A lei do Espírito, ela é a lei da liberdade. Ela é a lei da liberdade, como nós falamos agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Todos pecaram, que diz também aqui em Romanos, e necessitam da glória de Deus. Não há um só que não tenha pecado, não há um só que não tenha falhado e que não merecesse a condenação. Todos nós merecíamos a condenação e merecemos a condenação por causa dos nossos pecados. Quero aproveitar também e falar que ontem a gente estava compartilhando isso. Dona Silvia, para quem não sabe ainda, ela faleceu essa semana. Ela estava sempre conosco aqui. Nós estivemos lá ontem, no dia do seu enterro, e pudemos compartilhar isso com as pessoas lá, porque a Dona Silvia estava com muitos problemas. Nós todos acompanhamos aqui. Mas todo domingo ela estava aqui. Ela não deixou se abater por aquele problema. Ela não estava enxergando mais. Ela não estava enxergando mais. Sabe o que é isso? Não consegui mais enxergar. Ela não estava enxergando mais. Mas todo domingo, durante a hora da escola dominical, muitas vezes quando eu estava dando aula aqui, a pastora Azusa é testemunha também, chegava ela, trazida por algum dos seus filhos, e sentava aqui nas reuniões da igreja, nas festas da igreja também, ela estava sempre reunida aqui. Ela vinha, ela participava. Ela não punha dificuldade, ela tinha todo o motivo do mundo para não estar aqui. Tinha todas as desculpas do mundo para não estar aqui. Mas apesar de todas as dificuldades, ela escolheu andar com Jesus. E no último domingo passado, ela sentada aqui no primeiro banco, ela falou: pastor, eu queria que o senhor orasse. Falei: pois não, achei que era por ela. Nós já oramos muito por ela, achei que era por ela, por alguma coisa que ia acontecer com ela. Ela falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu marido, pelo seu Domingos, pelo Domingos. Mas por que, irmã Silvia? Porque ele vai ser operado, tem um problema na pele, ele vai ser operado amanhã, e eu queria que eu orasse por ele. Aí nós estávamos lá ontem, e o seu Domingos estava arrasado. Ele estava arrasado. Eu falei para ele, fui conversar com ele, falamos lá, oramos, cantamos, muitas pessoas oraram lá, entregando a sua vida para Jesus. Eu fui falar com ele e falei lá: seu Domingos, a última oração que ela pediu lá na igreja não foi por ela. Ela continuava intercedendo, e vira e mexe ela pedia pela sua família, pelos seus filhos. Ela continuava intercedendo pela sua família e pelos outros, e pelo seu marido, pelas outras pessoas. Ela não estava preocupada só com ela, com o seu problema, olhando só para ela mesma, mas ela estava preocupada com aqueles que estavam ao seu redor. Por isso, realmente, havia muita gente, ficamos até impressionados. Daqui da igreja, muito pouco, estava só o Daniel, eu e a pastora Paula, mas havia muita gente lá naquele lugar. Porque, com certeza, eles viam naquela mulher a presença de Deus. E aí, faleceu Domingos, ele fala assim, ele não sei se ele vai, parece que ele não vai, não está muito assim, não frequenta muito, ou não participa muito. Aí eu falei assim, ele falou, fiquei muito revoltado, eu pedi tanto a Deus, para ele não levar ela. Eu falei, ó, seu Domingos, a última oração dela foi pelo Senhor, o Senhor ouviu aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu li aqui que Jesus foi preparar lugar, que há muitas moradas lá, e com certeza ela já está num lugar desse que Jesus preparou para ela. Mas se o senhor ficar nessa revolta aí, o senhor não vai encontrar com ela. Só precisa mudar isso. Agora, nós somos muito egoístas.
Porque hoje ela está numa boa, ela está muito bem agora, enxergando tudo, vendo tudo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então nós não podemos querer, às vezes a gente quer a pessoa ali do nosso lado, se rastejando, mas quer ali do nosso lado. Nós temos que abrir isso e dar glória a Deus pelo tempo que ela esteve aqui, pelo exemplo que ela foi. Ela foi um exemplo para nós. Eu vejo gente na igreja por muito menos saindo da igreja, abandonando, por uma palavra que recebeu, por uma coisa que não gostou, por uma antipatia com alguma coisa. Eu vejo muita gente saindo da igreja por nada, por absolutamente nada. Mas a dona Silvia vinha aqui e enfrentava todas as dificuldades que ela estava, mas estava aqui nos pés do Senhor. E sabemos hoje que ela está com o Senhor. Ela está com o Senhor. Livre de tudo aquilo. Deus preparou e levou. Né? Deus preparou e levou a dona Silvia. Agora todos nós estávamos debaixo de condenação. Todos, sem exceção. A palavra de Deus diz que não tem um sequer que não estivesse, que não tenha pecado. O pecado traz a condenação. O céu é o lugar de gente condenada? Não é lugar de gente condenada. Então nós estávamos numa feia, né? Todos nós. Toda a humanidade, todo homem, toda mulher, estava bem complicado. Porque se o céu não é lugar de condenado, e a própria palavra de Deus fala que todos estávamos debaixo de condenação, porque a própria lei de Deus, que é boa, muito boa e santa, ela nos mostra isso, nos mostra as nossas falhas, nos mostra os nossos pecados. Como que nós íamos fazer? Como que Deus ia resolver esse grande problema? Como que Deus ia fazer para solucionar este grande problema? Porque Deus te ama. Deus ama você, Deus ama a mim, e Deus não nos criou para morrer. Foi o que eu compartilhei lá ontem também. Deus não criou o homem para morrer. Quando Deus criou Adão, perfeito, sem pecado, quando Deus criou Adão, Deus não criou o homem para viver 80, 90, 100, 120 anos. Deus criou o homem para viver eternamente. A morte não estava no mundo, nem a morte espiritual, nem a morte física. Ela não estava no mundo. O homem foi feito para viver eternamente com Deus. Por isso é tão difícil nós aceitarmos a separação, aceitarmos a morte. Por isso é tão doído, porque isso não estava no plano original de Deus para a sua vida e para a nossa vida e para a vida da humanidade. Mas Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus soprou o Espírito eterno dentro de você. Por isso que a gente não tem noção da finitude da vida. A gente tem dentro de nós como se a gente vive como se fôssemos viver eternamente. Mas você vai viver eternamente. Amém. Só que não nesta barraca, que nem diz a palavra de Deus na língua de hoje, na linguagem de hoje. Não nesta barraca, não nesta casa, mas numa casa restaurada, que Jesus veio aqui para dar para cada um de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas o seu espírito, aí você fala, já estou velho, já estou isso, já estou aquilo, já fiz não sei o que, começa a resmungar um monte de coisa. Eu quero dizer para você, qual é a idade da sua alma e do seu espírito? Seu espírito e sua alma, ela é velha? Se ele é eterno, eu não tenho esse conceito. Não existe esse conceito. Enquanto estamos aqui neste mundo, Deus tem um propósito para você. Pai, dá desculpa, já estou velho, já estou isso, já estou cansado. Não existe isso, porque a sua alma é eterna. Qual a idade da sua alma? Qual a idade do seu espírito? Se você tem 60 anos, que nem eu, acho que nem saiu da fralda, perante a eternidade. Está na fralda ainda, perante a eternidade. Quando nós morremos com 120 anos, não chegamos nem na adolescência da nossa alma e do nosso espírito.
Ele é eterno. Essa eternidade está dentro de você. Só que por causa do pecado, a morte entrou no mundo. A morte física e a morte espiritual. E pela palavra de Deus diz aqui agora, todos estávamos debaixo de condenação. Então no céu não entra condenado. No céu não tem como entrar condenado. Como é que Deus ia resolver este dilema? Porque Ele não quer te condenar, Ele quer te perdoar, Ele quer que Ele te criou para viver eternamente com Ele. Mas Adão pisou na bola, e como é que nós vamos resolver isso? E com ele nós pisamos juntos? E como é que nós vamos resolver este problema? Foi aí que surgiu a brilhante ideia de Deus: vou mandar o meu Filho amado Jesus Cristo, em carne, para pagar em carne, pelo pecado do homem, pela carnalidade do homem. Ele ia mandar o seu Filho amado. Ele prometeu isso lá para Eva. Lá em Eva, lá no Gênesis está prometido. Quando nós vemos a palavra de Deus, a gente vê, Deus fala para Eva, que o meu descendente, que o teu descendente, falou para Eva, o teu descendente, ele não falou os seus descendentes, ele falou para Eva, o teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Pode ler lá no Gênesis, quando Deus promete que o descendente de Eva, o Jesus Cristo que veio em carne, iria esmagar a cabeça da serpente. E como é que Jesus esmagou a cabeça da serpente? O diabo tentou de todas as formas fazer Jesus pecar. Assim como ele fez com Adão, ele conseguiu levar Adão ao pecado, embora ele não tivesse o DNA do pecado, foi criado santo, foi criado perfeito, mas ele conseguiu levar Adão e Eva a pecar. Os dois foram criados santos e perfeitos. Mas Jesus Cristo, ele tentou de todas as formas, tentou derrubar Jesus, prometeu maravilhas para Jesus. Olha, Jesus, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou sucesso, eu te dou reinos. E ele não estava mentindo, embora ele foi o pai da mentira, ele não estava mentindo, estava falando a verdade nesse caso. Porque a própria palavra de Deus fala que ele é o príncipe deste mundo. O que ele estava prometendo para Jesus não era mentira, era verdadeiro. Jesus, eu te dou todos esses reinos que estão na minha mão, e você não vai precisar sofrer tudo que você tem, que você veio para sofrer. Você não vai ter que sofrer tudo isso que você vai passar. Você não vai ter que ser humilhado. Você não vai ter que ser escarnecido. Você não vai ter que ser pregado numa cruz. Você não vai ter que ser chicoteado. Eu te dou tudo isso de mão beijada, para você simplesmente, se você me adorar, se você se curvar a mim. Isso é o que o diabo tem prometido para todo mundo nesta vida, para todo homem. Nós não estamos isentos a isso. Não pense que você está fora do radar do diabo, não. Você está dentro do radar do diabo. Ele está vendo uma oportunidade de te propor alguma coisa, para que você abra a mão de andar no Espírito e aceite e caminhe pela carne, pela vontade da carne, e não pela vontade do Espírito. Então a palavra de Deus nos alerta sobre isso. Mas Jesus não pecou, suou sangue, quando ele estava prestes a ser preso, estava no Getsemane, estava orando, porque nós já vimos aqui outro dia que Jesus orava muito, clamava a Deus muito. Toda vez que ele ia tomar uma decisão grande, ele orava, ele buscava a Deus. Quando ele foi escolher os discípulos, ele se isolou para orar e clamar a Deus. Toda vez que ia ter um movimento grande na vida dele, com milagres, ele estava lá em oração, clamando a Deus. Se retirava, ficava isolado, orando, e quando estava prestes a ser preso e a ser crucificado, Jesus se retirou para o Getsemane, e o inferno inteiro se levantou para que Jesus desistisse, para que Jesus não fosse, a ponto de Jesus ter suado sangue. E a pastora já falou aqui que uma pessoa só sua sangue quando ela está debaixo de uma pressão terrível, tremenda. Os poros se abrem, suou daquela tempo. O inferno se levantou para tirar o caminho. Mas Jesus não desistiu. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Jesus não desistiu por sua causa e por minha causa. Por causa de todos aqueles que viriam a dizer: sim, Jesus,
Eu quero você. Quero olhar somente para você. Eu quero andar somente com você. Eu quero me render a você para te conhecer mais, para estar mais perto de ti. Ele olhou para você, olhou para mim, olhou para todos aqueles que vieram crer nele, mesmo aqueles que criam já antes dele, na sua vinda e estavam na expectativa da sua chegada. E Jesus foi em frente, não caiu, seguiu andando em espírito, em verdade e vida. Ele foi até o final e morreu ali naquela cruz por amor de você, por amor a mim. Levou a tua condenação, levou a minha condenação. E por que foi aceito? Por Deus. Foi aceito por Deus, porque Jesus não tinha pelo que pagar. Jesus não tinha pecado nenhum. Se Jesus tivesse pecado, Deus não podia aceitar, porque Jesus também era passível de condenação. Mas Deus aceitou Jesus no seu lugar. Deus aceitou Jesus no meu lugar, porque Ele não tinha pelo que pagar. Ele foi fiel até a morte de cruz. E com isso Ele esmagou a cabeça da serpente, cumprindo aquela promessa, aquela profecia lá do Éden, que Deus falou para Eva, que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. E com isso, Ele quebrou, Ele te deu liberdade. Pastor, nós podemos viver agora na lei do Espírito, que é a lei da liberdade. Liberdade do quê? O Espírito te liberta da prisão do pecado. A lei, essa lei da liberdade, ela permite que nós, através do poder de Deus, consigamos vencer o pecado que nos escraviza. O pecado escraviza o homem, mas a lei do Espírito liberta o homem da lei do pecado. Glória a Deus. E quando nós aceitamos a Jesus, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, toda a culpa, toda a nossa condenação cai sobre Ele. Toda a condenação cai sobre Ele. E nós somos absolvidos por Deus. Somos considerados perdoados, absolvidos. Deus bate o martelo e fala: absolvido. É considerado livre, é considerado liberto. Por isso que a palavra de Deus diz aqui: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você está em Cristo Jesus? Então repita: eu estou em Cristo Jesus. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para a minha vida, porque Jesus Cristo já me salvou. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja, agradecido seja por esta mensagem maravilhosa. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Este é um milagre que um dia o Senhor nos alcançou. Muito obrigado, Senhor. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, no 3, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aqui está o cumprimento. A lei, a letra apenas, ela era impotente para que as pessoas conseguissem cumprir. Ela não dava poder, não dava força, ela só mostrava que estava errado. A lei de Deus não é que ela estava errada, não é que esqueceu tudo que estava para trás, não, ela é santa, a própria palavra de Deus fala que ela é santa e verdadeira, só que ela mostrava que nós não conseguimos cumpri-la. Mostrava a todo mundo: olha, vocês não conseguem, é isso que Deus quer. Quando Deus deu a lei, Ele falou: é isso que eu quero. Só que ficava patente e claro que o homem não conseguia cumpri-la. O homem não conseguia atendê-la. Então Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, porque a natureza de Jesus era a natureza humana. Jesus não veio como Deus. Ele abriu mão da sua majestade.
ele abriu mão da sua divindade, ele abriu mão de todos os seus poderes. Como homem, ele só começou a atuar com poderes e milagres depois que ele foi o quê? Batizado com o Espírito Santo. E todos nós temos esse relato na palavra de Deus. Quando João Batista o batizou, o Espírito Santo desceu com uma forma corpórea, como se fosse uma pomba sobre Jesus. A partir daquele momento, Jesus começou a operar os sinais e milagres que ele operou e que ele fez. Até aquele momento, nós não vemos nada e não é relatado nada, porque Jesus, ainda como homem, não tinha sido revestido por este poder de Deus. Nós não vemos nenhuma história de Jesus criança, transformando sapo em borboleta, borboleta em sapo, fazendo essas coisas, porque não era algo que estava na natureza humana dele. Não era algo que... Nós vemos Jesus, da história dele pequeno, estudando a palavra de Deus, tentando saber quem ele era, melhor, porque por certo, Maria e José falaram: Jesus, você nasceu assim, seu nascimento foi dessa forma, que é para cumprir a palavra de Deus. Foram mostrando Jesus desde criança, educando Jesus, mostrando para Jesus quem ele era e o que ele vinha fazer. E Jesus se voltava para a palavra de Deus, querendo saber qual era o propósito de Deus para a vida dele, com 12 anos de idade. Lá estava ele, com os mestres, em Israel, em Jerusalém, discutindo a palavra de Deus. Era isso que interessava a Jesus. Era isso que ele se aplicava, em conhecer a palavra de Deus. E mais do que nunca, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dias atuais tem sido muito combatida. Tanto nós, como principalmente as crianças que são mais indefesas, têm sido bombardeadas com tantas ideologias, com tantas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Ideologia de gênero, e outras coisas mais que nós estamos vendo por aí. A destruição da família, o combate à família como Deus constituiu, como Deus criou, como Deus formou. Nós temos visto assim um tsunami de heresias, um tsunami de coisas malignas vindo sobre as nossas crianças, sobre o mundo e sobre todas as sociedades. O Brasil está tentando, graças a Deus, dar um grito, um basta, mas é muito difícil. Nós estamos vendo como é difícil para esse governo conseguir colocar uma barreira para esse estado de coisas que vinha assolando as nossas crianças, vinha assolando as nossas escolas, vinha assolando as nossas vidas. Nós temos visto a dificuldade. Quando a ministra fala que a abstinência é a melhor forma de prevenção, tem todo um outro contexto por trás disso, mas o pessoal só se pega nisso, que ela só vai falar nisso, não vai dar os outros meios, não vai dar as anticoncepcionais, não vai dar os preservativos, não vai dar nada. Ela não vai parar com isso. Mas ela quer trazer algo que é saudável para uma menina de 12, 13 anos, já iniciar a sua vida sexual. Ela já está alertando que isso não é a vontade de Deus, que isso vai trazer consequências malignas para a sua vida, vai trazer um peso, vai acabar com a sua vida. Uma menina que deveria crescer, se formar, se tornar adulta, se amadurecer, já tem que assumir responsabilidades, fora da área. Que espécie de adulto vai ser? Que espécie de pessoa vai se criar a partir daí? Então ela não está pensando só nessa questão da liberalização sexual. Ela está pensando nas pessoas. Ela está pensando em gerar, em que a sociedade pregue, que o governo pregue a importância da abstinência e de iniciar a vida sexual no momento certo. E o momento certo na palavra de Deus é quando nós nos casamos, no nosso casamento. Esse é o momento certo da palavra de Deus. Mas ela está tentando pregar, retardar este malefício que tem trazido desgraça para muitas famílias, para muitas vidas. Mas o homem que só pensa, o diabo que só quer realmente criar confusão, perturbação, perversão,
no meio da sociedade, se levanta para dizer, isso aí, estamos voltando para o tempo do sei lá, do que tempo que está voltando, da Idade Média, estamos voltando para o tempo da Idade Média, mas eles só mostram aquilo que interessa mostrar. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos vacinar com a palavra de Deus, e ensinar isso para os nossos filhos, e educar, e nós nos vacinarmos também, porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas que se dizem ser servos de Deus, falando coisas absurdas. Nós estávamos lá com o Daniel, conversando um pouco, né, a pastora Paula e eu, Daniel, sobre os absurdos que tem se falado por aí, e as pessoas têm acreditado, mesmo pessoas que foram criadas no Evangelho, mesmo pessoas que conheceram o Evangelho, falando coisas absurdas por aí. Outro dia, eu ouvi no jornal, estava lendo, um teólogo, que eu não me lembro de que denominação ele era, uma denominação protestante, eu não lembro qual que era, dizendo que o inferno não existia. Olha lá, que o inferno não existia. Aí argumentando no jornal, meia página do jornal, ele argumentando que o inferno não existia. Claro, tem os seus argumentos, porque Deus é um Deus de amor, se é um Deus de amor, ele não vai condenar ninguém, porque é um Deus de amor, porque é um Deus de amor, porque é um Deus de amor. Outra hora, outro defendendo a união homoafetiva. Se os homoafetivos se uniram, mas vivem uma vida decente, então também Deus vai aprovar isso, porque não estão fazendo nada errado, é o amor de Deus, Deus não vai se incomodar com isso. Então a gente vê que, mesmo pessoas, eu estou falando de gente, não estou falando de gente de ímpio, não estou falando de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus e andam pregando heresias por aí, porque se não há mais condenação, é porque havia condenação, e se não há mais condenação, é porque Jesus Cristo levou a nossa condenação. E se eu não me aliar aos princípios de Jesus, se eu não me aliar à palavra de Jesus, eu vou continuar debaixo da condenação. Está na palavra de Deus, senão não estaria escrito aqui, pois já nenhuma condenação há, porque se não há, porque havia. E por que não há? Porque para os, é para todo mundo? Não. Aqui fala que é para todo mundo, nenhuma condenação há para mais ninguém, para toda a humanidade, está todo mundo agora perdoado. Não é isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus, e segundo os seus princípios. Então, meus irmãos, nós precisamos estar vacinados com a palavra de Deus, para não sermos enganados, neste mundo que cada vez está mais sujeito ao engano, mais sujeito à mentira, mais sujeito à falsidade. Não podemos andar atrás de qualquer vento de doutrina, nós temos que estar firmados nesta palavra, na palavra de Deus. Amém? Então nós temos aqui duas formas de andar, que é segundo a carne, que diz aqui no versículo 4, que é seguir os desejos, andar segundo a carne, é seguir os desejos pecaminosos da antiga vida de uma pessoa. Andar segundo o Espírito é seguir os desejos do Espírito Santo, viver de uma forma que o agrade. Essa é a grande diferença. Mas para a primeira coisa, para você andar no Espírito, você tem que receber o Espírito, você tem que nascer de novo. Você tem que aceitar Jesus no seu coração, você tem que se converter. Não é basta frequentar uma igreja, isso não garante que você é nascido de novo. Gostar das coisas da igreja, ou gostar das coisas boas, isso não garante que você é nascido de novo. Ser uma boa pessoa, pelo conceito do mundo, isso não garante que você é nascido de novo. O que garante que é nascido de novo é o que Jesus falou lá em João 3, 5, 6. Depois a gente volta aqui. João 3, 5, 6.
Acharam aí João 3, 5, 6, 3, peraí, perdão. Versículo 5 e versículo 6. Vamos ler lá. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E quem não é nascido do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode vir o teólogo que for, pode vir o estudado que for, pode vir o cargo que for, religioso que for, pregar qualquer coisa diferente disso. Você tem que estar firmado e firme. E é anátema. E não pertence à palavra de Deus. O que é nascido de Espírito é Espírito. Então, esse é o segundo nascimento. Jesus estava falando isso aqui para Nicodemos, que é um cara que tinha um alto padrão de princípios lá em Israel. Ele era mestre em Israel. Ele era um dos principais dos judeus, fala aqui no 1. Nos principais dos judeus. Ele tinha um padrão de vida e de moralidade excelente. Mas não há padrão de vida nem de moralidade que atinge o padrão para entrar no céu. Como eu já falei aqui, o padrão para entrar no céu de moralidade é ser perfeito. Nunca ter pecado, nunca ter errado. É a perfeição. Como ninguém atende isso, Nicodemos também não atendia. Por melhor que ele fosse, por mais bons princípios que ele tivesse, ele também não atendia a isso. Ele precisava nascer do Espírito. E só nasce do Espírito aquele que aceita Jesus como seu Salvador, aquele que crê que Jesus morreu pelos seus pecados, aquele que crê que Jesus falou que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós tomamos essa decisão firme no nosso coração, firme na nossa vida, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo vem e provoca um novo nascimento na nossa vida. Não é um convencimento, não estamos falando de um convencimento intelectual, de uma conversão intelectual. Nós estamos falando de algo sobrenatural que acontece nas nossas vidas, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Amém? Agora a palavra de Deus fala, agora que você recebeu o Espírito, esse é o primeiro passo. Você tem que andar no Espírito. Eu já ouvi muita gente falar assim, desde que eu estou no meio do Evangelho, sabe, irmão, a carne é fraca, então, sabe como é que é, né? Não sei, a carne é fraca, não sei o que, não pude resistir, para justificar os seus erros. Falei, mais um erro seu. Porque Deus, embora a palavra de Deus fale que a carne é fraca, ela também fala que você não tem que andar na carne. Você tem que andar no Espírito. Amém? Amém. É nesse Espírito que nós temos que andar. E eles falam lá em Efésios 5:8. Vamos abrir em Efésios 5:8. Efésios 5:8. Perdão, Efésios 5:18. 18. Mas se bem que o 8 também dá para ler, gostei dele. Podemos ler o 8 e o 18. Todos acharam aí? Efésios 5:8, vamos ler.
Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, não filhos da trevas. Andai como filhos da luz. E no 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso é uma escolha sua, é uma ação sua, é uma decisão sua, é um mandamento de Deus, que depende de você querer ou não, depende de você buscar ou não, depende de você fazer ou não, porque você pode tanto se encher do Espírito de Deus, como apagar a chama do Espírito de Deus dentro de você, como se esvaziar dele. A decisão é sua, vai depender de quanto você for buscar na fonte, o quanto você procurar, o quanto você beber, o quanto você buscar esse Espírito de Deus. Ele já foi dado, no dia de Pentecostes, ele já foi concedido. Está aí a disposição sua e a minha disposição. E você pode realmente se esvaziar do Espírito. Queria ler também 1 Tessalonicenses. Um pouquinho mais para o final. 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19. Acharam aí? Vamos ler junto o que fala aqui. Não. De novo, não. Você pode ir nas duas direções. Ou se encher, ou se esvaziar. Ou apagar a chama do Espírito dentro de você. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou na sua vida, tem dois caminhos. Ou você se enche com Ele, ou você anda com Ele, ou você se esvazia com Ele e deixa a sua carne prevalecer nas suas decisões e nas suas vontades. Agora o que Deus fala, voltando lá em Romanos, novamente, que nos alerta através de Paulo, Romanos 8. Romanos 8:13. Deus nos fala que a partir do momento em que você entra para a família de Deus, a partir do momento que você nasce de novo, a partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro de você, isso não é história, isso não é invenção de uma igreja maluca, nem de uma religião maluca. Isso é realidade de Deus, é fato na nossa vida. A partir do momento em que você recebe o Espírito Santo de Deus, começa um processo de santificação na sua vida, que ele vai progredir ou vai ficar congelado, vai depender da sua atitude. Eu não posso fazer isso por você, eu não posso te empurrar, a gente tenta empurrar muita gente, mas a decisão é sua, a ação é sua. Posso numa corrida querer empurrar uma pessoa, mas olha, não vou aguentar nem eu nem ela, vou cair os dois do chão. Ainda mais se estiver subindo a Brigadeiro. Aí sim, pegar lá, se estiver subindo a Brigadeiro, lá é um terror. O povo quando chega lá embaixo já começa a gritar, ô Brigadeiro, ô Brigadeiro. E aí começa a subir aquela coisa lá, mal a gente consegue se levar até lá em cima, mas a gente pode ter que levar outro, a gente não consegue. Não consegue. Então, cada um tem que cavar a sua própria cisterna. Quando você aceitou a Jesus e o Espírito de Deus entrou na sua vida, começou um processo que Deus quer te levar. E cada pessoa hoje pode estar num grau diferente desse processo, mas ele não pode regredir, ele tem que prosseguir. Você tem que aumentar de grau em grau na sua vida, até chegar ao padrão de Jesus, a postura de varão perfeito. Amém? Então aqui fala assim no 13. Porque se vive, vamos ler juntos o 8:13, Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne,
caminhais para onde? Para a morte, porque a chama do Espírito vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, até uma hora que ela apaga, some, porque não é mais cultivada, apagou. E se apaga a chama do Espírito, é um risco muito grande, porque se o Espírito Santo mais não te convence do pecado, como é que você vai se arrepender e se converter? Não tem mais conversão. Esse é o pecado sem perdão, porque você rejeitou. Foi rejeitando, foi rejeitando, foi rejeitando, foi rejeitando todos os avisos de Deus. Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa, e você rejeitando, rejeitando. Deus avisa, você rejeitando, rejeitando, rejeitando. Pagou. E aí? Como é que faz? Quem que convence do pecado? É o Espírito. Se você rejeitou o Espírito na sua vida, você vai ser convencido do pecado? Vai se arrepender? Vai ficar livre da condenação? Entende? Por isso que a palavra de Deus fala de pecado sem perdão. Para mim é isso. Pecado sem perdão. Quando você está preocupado, então não fica apavorado. Fique apavorado não. Quando você está preocupado com isso, é porque o Espírito está agindo na sua vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então não quero assustar ninguém não. Quando você está preocupado com isso, você não chegou nesse ponto. Agora, se você não tivesse preocupado, você nem estava aqui. Tenho certeza que você nem estava aqui. Não está mais preocupado, não quer saber, sabe o quê? Viva a vida do jeito que eu quero, da forma que eu quero, como eu quero. Quando você não está mais preocupado, isso não te incomoda mais. Então você nem está mais. Mas aqui fala assim, no 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então olha, quem tem que mortificar, você tem duas naturezas ainda vivendo dentro desse corpo mortal. A natureza humana, a natureza carnal e a nova natureza que Deus implantou dentro de você. O que o Espírito veio te dar? Liberdade da velha natureza, liberdade da carne. Você se libera da escravidão da carne e das garras da carne. O Espírito de Deus, o poder de Deus dentro de você veio te dar essa liberdade, de você poder vencer a carne. Mas isso é um trabalho conjunto entre você e o Espírito Santo de Deus, porque ele fala aqui, mas se pelo Espírito de Deus mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Deus não pede para você ir sozinho, Deus não pede para você se esforçar sozinho, Ele fala, eu estou com você, deixe eu agir na sua vida, me busque, se encha de mim, enche-te do meu Espírito, que eu vou te dar, você vai vencer, você vai conseguir vencer todos esses males na sua vida, amém? Glória a Deus por isso. E ele fala aqui assim, ora, o Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu não falo que eu sou salvo porque eu acho que eu sou bom. Eu falo que eu sou salvo porque a palavra de Deus me promete. E nós temos que testificar isso diante do inferno, diante do céu, diante de todos. Eu sou salvo. Repita comigo, eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo, em nome de Jesus, amém? Não é porque você é bom não, mas porque você se jogou aos pés da cruz. Glória a Deus por isso. E mortifique, caminhe nesse processo de santificação que Deus te chama, para que você tenha segurança. Isso vai te trazer segurança, vai te trazer herança de Deus e vai te garante a glória por toda a eternidade. Amém? Então vamos orar agora, feche o seu olho. Se você não tem se empenhado tanto nesse processo de mortificar a tua carne e de santificação,
e de te encher no Espírito de Deus. Se você tem falhado nesse caminhar, tem se deixado distrair por tantas preocupações deste mundo, por tantas coisas que o diabo tenta te mostrar, ou te desanimar, com ciladas, com mentiras sobre a sua vida, sobre o seu futuro. Isso tem feito você esmorecer. Eu peço que você ore comigo agora, dizendo: Pai amado, em voz alta: Pai amado, eu reconheço, como diz a tua palavra, que nós temos que trabalhar conjuntamente, eu e o teu Espírito que habita em mim. Me perdoa, Senhor, pelas minhas dúvidas, pela minha incredulidade, e porque eu não tenho me empenhado neste caminhar. Mas eu quero hoje, Jesus, uma mudança na minha vida contigo. Eu quero, Senhor, experimentar algo novo na minha vida. Eu quero crescer em Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor, a vencer todas as vontades da minha carne. Me ajuda, Senhor, a mortificar todos os efeitos da carne na minha vida, para que eu possa desfrutar a paz, a segurança, a alegria que o Senhor promete a todos os teus filhos, a todos aqueles que andam na luz. E é neste poder e nesta autoridade que eu rejeito da minha vida agora, em nome do Senhor Jesus, todo desejo, toda vontade, todo pensamento da carne, do velho homem, na minha vida, do pecado, eu renuncio agora, eu renuncio agora, eu renuncio agora, e eu te digo: diabo, acabou, 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 saia da minha vida agora, saia da minha vida agora, porque eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram na minha vida, já passaram na minha vida, eis que tudo se fez novo. Muito obrigado, Senhor. Venha me encher, me ajuda a andar neste propósito. É no teu nome que eu oro. Amém.